Olá, irmãos! Essa é a parte 2 da série Nova Era, a Posse das Mentes. O maciço movimento da Nova Era apresenta uma grande mistura de ensinos, alguns dos quais soam como se fossem cristãos. Muitos dos seus ensinos são simplesmente práticas hindus. As pessoas envolvidas com o movimento da Nova Era geralmente estão envolvidas em curas psíquicas, projeção astral, também chamada de viagem da alma ou viagem astral, previsão do futuro, meditação, yoga e etc. Tudo isso são abominações para o Criador e são serviços prestados para demônios dominarem a sua percepção, logo a sua vida. Devemos primeiro discutir os ensinos básicos do hinduísmo antes de podermos compreender o movimento da Nova Era. Eles são os seguintes. Número 1. O mundo todo e o universo e tudo que nele há é Deus. Em outras palavras, Deus é uma força impessoal que trouxe tudo à existência. Não há diferença entre criatura e criador, já que ambos são um. Esta é a realidade última. Tudo é parte de uma força sem forma, inexprimível, impossível de se conhecer, que é chamada Brahma. No hemisfério oriental, Brahma é frequentemente chamada de a força de Deus. Brahma é tudo e tudo é Brahma. O objetivo de todos os hindus é alcançar a autoconsciência. Esta é a conscientização de que eles mesmos são o Brahma. A autoconsciência é obtida quando a pessoa ganha o controle de seu espírito. O espírito humano é considerado Brahma. Os manuais de yoga frequentemente referem-se a essa ação de estabelecer contato com o espírito humano a ponto de controlá-lo, como sendo o estado da consciência de Deus. Brahma não é um deus, como nós pensamos que os deuses são. Brahma é ao mesmo tempo tudo e ao mesmo tempo nada. Como você pode ver pela própria dificuldade de definir Brahma, o conceito inteiro vai contra toda a lógica e contra tudo em nosso mundo físico. Para compensar isto, o termo Maya é utilizado. Lembrando que eu falo muito sobre esse panteísmo, sobre essa força impessoal chamada Deus no meu livro Yahweh Tsevaot. Se você não adquiriu, corra na nossa livraria e já adquira o seu. Número 2. Maya refere-se ao conceito hindu de que tudo o que vemos, tocamos ou sentimos em nosso mundo físico é de fato apenas uma ilusão e não existe de verdade. Quando o hindu alcança um estado avançado de autoconsciência, ele fica tão distante do mundo físico e próximo do mundo espiritual que não tem mais consciência de qualquer coisa no mundo físico. Quando este estado é atingido, a pessoa é incapaz de cuidar de si e não pode mais comunicar-se com o mundo físico. No campo médico no Ocidente, tal pessoa está no que é descrito como um estado permanente de catatonia. Essas pessoas são louvadas na Índia e em outros países como grandes deuses, sendo que cada necessidade física de seu corpo é atendida por seus adoradores, como se fossem bebês. Eles nunca falam ou se movem por conta própria. Nós, no Ocidente, consideraríamos tal pessoa totalmente insana, com sérios problemas mentais que o incapacita de ser humano novamente. Entretanto, milhões de homens e mulheres presentemente estão tentando atingir tal estado. Número 3. No hinduísmo, a reencarnação é considerada a roda da vida. O espírito permanece como ele é, apenas muda de corpo, vida após vida, num interminável ciclo de reencarnações. Cada pessoa que morre retorna à vida numa forma diferente. O hinduísmo do Oriente ensina que uma pessoa pode voltar como um besouro, como uma ave ou até como uma planta. A Nova Era ensina que as pessoas somente voltam como pessoas. A única escapatória deste terrível fardo de reencarnações é conseguir a unidade com Brahma. Neste ponto, a pessoa na morte não mais precisa reencarnar, mas pode continuar a existir em um estado espiritual sem forma. É interessante que no Oriente a reencarnação é considerada uma maldição, enquanto no Ocidente ela tornou-se modismo e algo desejável. Número 4. Karma. Karma é a lei hindu de causa e efeito. Cada ato, pensamento ou palavra produz um efeito. Com todos esses efeitos, não podem ser anulados no tempo de uma vida. Então a pessoa precisa reencarnar continuamente para sofrer os efeitos de seus atos de suas vidas passadas. Entretanto,
É basicamente impossível viver sem cometer os atos que de alguma forma produzem mais karma a ser vivido em vidas futuras. É um ciclo interminável, diabólico, do qual não há escapatória. Portanto, alcançar um estado de total inatividade ou distanciamento do mundo físico ajuda a pôr um fim nesse ciclo vicioso de karma. Não há perdão no karma e, ao mesmo tempo, a força Deus chamada Brahma é tudo e, portanto, é tanto bem como mal. Não há reconhecimento do pecado como tal. Número 5. Há somente um escape deste terrível ciclo interminável, é entrar no estado de Nirvana. Nirvana, sabe a banda de rock? Pois é, a cultura toda de sucesso é baseada em paganismo oriental. Tudo programação noveirista. Na minha opinião, lixo descartável. Nirvana é similar ao nosso conceito de céu, exceto que ele não é um lugar definido. Ao invés disso, é um estado de ser. É o nada, que é considerado uma ausência abençoada de se sentir tanto o prazer como a dor, através de pura extinção da existência pessoal. Quando nesse estado de nirvana é que alguém pode escapar finalmente do terrível ciclo de ter que viver o seu karma em intermináveis reencarnações. Número 6. Há milhares de deuses hindus, naturalmente, pois tudo e todos é Deus. Entretanto, alguns recebem mais louvor do que outros. Um dos deuses principais é chamado Shiva. Shiva é um deus de destruição, que tem uma esposa chamada Kali, a deusa mãe do poder, da doença e da morte. Shiva é representado em desenhos como uma enorme cobra enrolada em seu pescoço ou na cabeça. A cobra ou serpente é extensivamente adorada no hinduísmo. Não é raro ouvir vários professores de yoga referindo-se a Shiva como um deus da luz. Eles o apresentam como um deus que é desejável. O estudante ocidental comum de yoga não tem ideia do que ou de quem Shiva realmente é. Quem busca a luz de Shiva, na verdade está buscando um falso deus, ou seja, um demônio. Número 7. Várias práticas são fielmente seguidas no hinduísmo para capacitar a pessoa a atingir mais rapidamente o estado de nirvana e escapar da interminável roda da reencarnação. A yoga e a meditação são dois dos meios mais importantes. A palavra yoga significa literalmente unir ou atar junto. O objetivo da yoga é esvaziar totalmente a mente para todos os movimentos do corpo, eliminar toda a sensação do mundo físico e desta forma atingir a união com Brahma no estado de nada. As várias práticas de yoga são especificamente idealizadas para induzir um estado de transe da mente vazia que supostamente leva a pessoa a uma união com Brahma. O que na verdade acontece é que enquanto a pessoa medita para esvaziar a mente, ela está abrindo-se à entrada de demônios. Esses demônios, então, lhe dão toda sorte de sensações no mundo espiritual, e a ligação entre sua alma e o espírito é forjada. Muitos experimentam projeção astral e contato direto com demônios, que se mascaram como sendo deuses hindus. Queiram observar que o yoga existe para um só propósito, para a união com Brahma. Ela não pode ser separada da religião demoníaca que a criou. Há diversos tipos diferentes de yoga, conforme ela é apresentada aqui no hemisfério ocidental. A Hatha Yoga, que supostamente é apenas exercício físico. A Kundalini Yoga, que é extensivamente usada no campo médico e promete cura da mente e do corpo. Tantra Yoga é também usada pelo campo médico e está se tornando muito popular entre os altos executivos de grandes empresas. O Tantra Yoga é satanismo puro, chegando até a sacrifícios humanos. Os iniciantes de Tantra Yoga usualmente não percebem no que estão se envolvendo. Toda sorte de perversões sexuais é comum nesse tipo de yoga. Há muitos outros tipos de yoga. 4 tipos principais são usados no hinduísmo: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga. Cada um desses 4 tipos supostamente devem ser usados por pessoas de diferentes naturezas. Entretanto, todo yoga tem somente um objetivo. Todos os caminhos da yoga levam em última instância ao mesmo destino, a união com Brahma ou Deus. E as lições de cada uma delas precisam ser integradas para se atingir a verdadeira sabedoria.
Como a yoga é apresentada em uma multidão de publicações ao modo de ciência, muitos aceitam a terminologia que a acompanha sem nunca pesquisar e procurar saber o verdadeiro significado desses termos. A yoga é usualmente encontrada em muitos livros nas livrarias comuns nas seções de cura e de bem-estar físico. Ela deveria ser apresentada na classificação de religião. As posturas ou posições básicas na yoga são chamadas de asanas. Exercícios respiratórios têm uma participação importante na yoga. A respiração correta para a yoga é frequentemente chamada de pranayama. O propósito dos asanas e da pranayama é facilitar o fluxo do prana. O que é prana? Este termo, simplesmente escrito na maioria dos textos de yoga como sendo uma energia vital que deve fluir através do corpo. Essa energia vital está, na verdade, falando de um espírito, ou seja, demônio. Vejamos uma declaração de um livro de yoga e analisemos o que ele realmente significa. O propósito final dos asanas e da pranayama é purificar os nadis, ou canais nervosos, de forma que o prana possa fluir livremente através deles e preparar o corpo para despertar da Kundalini, que conduz o yogi a um estado de consciência de Deus. Isso quer dizer que as várias posições e a respiração preparam o corpo para que o demônio, que é chamado de Kundalini, possa de fato entrar no corpo e fluir através dele. O yoga tem um propósito específico de abrir o praticante à entrada de demônios. Número 8. Mantras são usadas tanto para louvor direto de deuses como na yoga e em todas as formas de meditação. Meditação transcendental e Zen têm se propagado muito atualmente. Esta mesma técnica é usada nas aulas de autoaperfeiçoamento e controle da mente da nova era e no budismo. A mantra é a rápida repetição de uma série de palavras ou sons. Ela tem dois propósitos. O primeiro é produzir um estado místico, que é na verdade um transe no qual a mente é esvaziada. Isso, por sua vez, coloca a pessoa em direto contato com o mundo espiritual. Em segundo lugar, acredita-se que a mantra realmente incorpora um ser espiritual. À medida que as palavras são faladas, o ser vem à existência e entra na pessoa que está recitando o mantra. As mantras são uma porta de entrada direta que abre a pessoa à entrada de demônios. Mantras são sílabas, palavras ou frases em sânscrito, que quando repetidas em meditação, trazem o indivíduo a um estado superior de consciência, em contato com o mundo espiritual. A mantra tem uma certa métrica e uma divindade que a preside. As palavras da mantra não são importantes em si, a repetição é que é importante. A repetição rápida ajuda a esvaziar a mente. Quando você entende este mecanismo, você começa a descobrir em todas as formas da música do rock, por exemplo, e no terço da Igreja Católica. Você entenderá por que o Messias nos diz que orações repetitivas, como os pagãos fazem, são inaceitáveis. A música do rock dá a incontáveis pessoas mantras que invocam demônios para virem para si e que ao mesmo tempo fazem aberturas para a entrada de demônios através do esvaziamento de suas mentes. É importante compreender estes conceitos básicos porque é impossível compartilhar o evangelho a alguém que esteja envolvido com o hinduísmo ou com o movimento da nova era, sem primeiro definir o sentido que você dá a essa palavra Deus. Para eles, Deus é um nada impessoal que é, ao mesmo tempo, tudo. Para nós, Deus é o Criador dos céus e da terra, que é pessoal e que tem a sua individualidade própria, que se apresentou a um povo específico. Entretanto, o que é mais perigoso é que estes ensinos hindus básicos têm sido disfarçados com uma terminologia ocidental e mesmo com os termos cristãos. O campo médico em particular foi completamente invadido por práticas hinduístas, ensinadas como ciência, yoga, biofeedback, controle de ondas cerebrais alfa, homeopatia, acupuntura, medicina holística. Todas essas são baseadas em práticas hindus e apresentadas ao público como se fossem científicas. A ciência moderna é puro paganismo. Mesmo no campo da oncologia, o ensino do que é chamado respiração terminal e várias técnicas de relaxamento estão sendo largamente ensinados a pacientes em ambulatórios de câncer e em hospícios. O objetivo dessa técnica é ensinar o paciente a desacelerar a respiração até o ponto de parar totalmente, trazendo assim a morte muito mais cedo do que ocorreria normalmente.
Não se esqueça que o objetivo da yoga é a morte física. Mas claro que o momento da morte da pessoa já foi decretado pelo Pai, Yahweh Tsevaot, na eternidade. Todos nós nascemos com o nosso dia de morte já pré-definido. A sutileza é grande, as próprias escrituras têm sido retiradas do seu contexto e distorcidas para apoiar essas doutrinas demoníacas. Vou dar alguns exemplos diretamente dos escritos de seguidores da Nova Era, que rapidamente vão lhe mostrar quão importante é testar os espíritos da Nova Era para saber se são realmente do Messias de Israel. Os participantes da Nova Era usam um termo mais como consciência de Cristo, o Cristo interior, a força divina, e usam até o termo nascido de novo. Mostro aqui trechos escritos por alguns dos escritores mais proeminentes desse movimento. À medida que, com atenção, você lê essas passagens, você se deparará com os ensinos hindus ocultos. Fala-se muito nesses dias em nascer de novo. No ensino de Jesus, nascer de novo é perceber a nossa própria identidade como um filho de Deus, como Ele. Ele foi e é a autoexpressão do poder infinito do universo, assim como você é. A única diferença entre você e Jesus é que ele percebeu completamente a verdade sobre si mesmo, e você não a percebeu ainda. É tudo uma questão de grau. Ele foi um super ser em perfeição, você é um em potencial, mas nunca se esqueça de uma das suas mais significativas afirmações. Eu disse, sois deuses. Como percebemos a nossa divindade? Jesus disse, vocês devem converter seus corações. Em termos modernos, ele estava dizendo, mude os padrões em sua mente subconsciente, porque o que o subconsciente acredita é refletido em seu corpo e em suas atitudes. Você pode andar em círculos sem progredir, tentando conversar com um seguidor da Nova Era, se você não os levar a dar a exata definição de que Messias e de que Deus eles estão falando. Eles acreditam que nós, seres humanos, somos divinos, assim como os hindus acreditam que cada ser humano é parte do Brahma. A afirmação "sois deuses" está no Salmos 82, escrito por Davi. Os seguidores da Nova Era usam-na como um texto que prova que nós, seres humanos, somos divinos, iguais a Deus, o nosso Criador, mas claro, sem o Messias de Israel, pelo seu sacrifício no madeiro. Esta menção, em particular, traz a dificuldade a muitos cristãos que, quando estão tentando falar com seguidores da Nova Era acerca da necessidade de um Salvador, há uma grande diferença entre o Criador de tudo e os seres sendo referidos como deuses. Afinal, nós seremos deuses quando formos glorificados na vinda do Messias, no arrebatamento, quando passaremos pelo fogo. Somos administradores e governadores e seremos reis no milênio. O Messias cita essa escritura em João 10:35, mas em sua citação ele novamente diferencia claramente entre esses deuses criados e o Criador. Paulo finaliza essa questão em Coríntios. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, Yahweh Tsevaot, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Mestre, Yahushua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. De novo, esta passagem claramente mostra que os deuses são seres criados, o Criador é o único Deus verdadeiro. Essa seção vai mais além, afirmando que o Messias é aquele único Deus, porque todas as coisas foram criadas pelo Messias. Muitas outras passagens também fazem essa declaração, tais como Colossenses 1, do 12 ao 18 e João 1, do 1 ao 5. Portanto, as escrituras claramente mostram que unicamente o Messias é divino em natureza, o que nós, seres humanos, jamais poderemos ser. Nós seremos sempre seres criados, e o Messias será sempre o Criador de tudo. Examinemos outro texto que continua com esta mentira de que nós, seres humanos, somos divinos sem o Messias. Muitos falam pela avenida dos meios de comunicação de massa, a partir da plataforma da religião organizada e da Bíblia, e assim há credibilidade em suas palavras. Mas se eles condenam e julgam outros, se pregam autodegradação, se atiram as massas contra um determinado segmento da sociedade, se tentam limitar a liberdade individual de escolha com qualquer forma de expressão e se espalham o medo de Deus e a desconfiança entre os homens, eles não estão ensinando a verdade. Deus é e o homem é a própria expressão dele.
Quando o homem perceber a sua identidade, uma raça de deuses governará o universo como filhos e filhas do Altíssimo, o Pai de todos. Para a maioria das pessoas, a porta para a presença interior está fechada. Eu estou à porta e bato, disse o Cristo através de Jesus. Até que aquela porta se abra, cada alma está apenas em treinamento evolucionário, e é aqui que a lei do karma entra em jogo. Lembre-se, nós estamos aqui para um propósito somente, e é descobrir o nosso caminho de volta à casa do Pai, para sermos a verdade autoexpressão do infinito. Se a nossa alma está evoluindo e cada vez mais luz está entrando em nossa consciência, disse que estamos no caminho. Se o fundamento é baseado em uma única presença, em um amor infinito, em um poder, em um Deus, em um ser supremo, em um Pai, cada indivíduo sendo uma manifestação espiritual do único e tendo a unicidade de Deus e sendo o homem o tema central, então você está se aproximando da alta religião ensinada pelos mestres. Perceba que no texto do ensino da nova era faz distinção entre Cristo, que significa Cristos do Sol ungido, de Jesus, nome próprio. Em outras palavras, eles negam a divindade única do Messias, conhecida por eles como Jesus, mas dizem que Cristo falou através de um homem chamado Jesus. Eles dizem que não há qualquer diferença entre Jesus e os demais seres humanos, nós. Eles declaram que o espírito do Cristo também foi Buda, Maomé, Krishna e por aí vai. Ou seja, o Jesus foi apenas um avatar para o Cristo. Ensinam que Deus é uma força impessoal, que precisa ter uma forma para manifestar-se e experimentar a existência. Ensinam que cada ser humano é uma manifestação de Deus, eliminando assim qualquer diferença entre a criatura e o Criador. Isto conduz à inevitável conclusão: estes homens e mulheres não estão correndo por aí brincando de Deus, eles são Deus. O Espírito de Deus, onde você está dentro e ao redor e através de você, é o seu espírito. E finalmente o maior erro de todos: a ideia de pecado original é totalmente falsa. A alta religião não tem nada a ver com o pecado, somente com o desenvolvimento espiritual do homem. Onde não há pecado, não há Salvador, não há Messias. Mas a Bíblia nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh Tsevaot. Tudo remonta à tentação original no Jardim do Éden. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Yahweh sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como ele, sabendo do bem e o mal. Este ensino enganoso de que os seres humanos são divinos e de que não há diferença entre criatura e o Criador é maravilhosamente resumido em Romanos. Dizem-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Yahweh os entregou às consciências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Yahweh em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Todas as ideias e doutrinas que tornam o ser humano um ser divino são da nova era, todas sem exceção. Isso entra a pré-existência, a reencarnação, a ideia de que o pecado original, na verdade, é uma invenção católica, e todas essas ideias que transformam o homem em Deus sem o Messias, claro, em suma. Todas essas doutrinas são da nova era, onde nós nos tornamos semideuses, claramente um evangelho humanista focado no ser humano, onde o ser humano é o protagonista e não o criador de todas as coisas. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre a heresia da pré-existência, que agora é a nova onda entre os irmãos que estão perdidos. Isso também é nova era, pessoal. Esses ensinos da nova era estão varrendo todo mundo livre. Um grande número de líderes nos altos escalões do governo aceitam esses ensinos. Executivos da maior parte das grandes empresas estão envolvidos em cursos e em atividades que promovem filosofias hinduístas, apresentadas como sendo cursos científicos de autoajuda. Os sistemas escolares também têm sido saturados com esses conceitos. Com isso em mente, nós, como crentes no Messias, deveríamos examinar cuidadosamente as atitudes dos líderes do movimento da nova era em relação ao que a Bíblia diz. Elas estão disponíveis em suas
próprias publicações. Alice Bailey, uma das escritoras mais importantes da Nova Era, foi muito explícita em seu ataque à cristandade. Ela coloca a culpa por todos os males do mundo nas crenças cristãs, ou seja, nas crenças que colocam o Messias como o Messias de Israel, como aquele que expia o seu pecado. Mesmo eu não sendo cristão e não gostando nada do cristianismo, eu tenho que admitir que na verdade é o contrário. A culpa dos males do mundo é por conta do paganismo e de suas antigas religiões, e não do cristianismo que surgiu um século depois do Messias. Calvino e todos os que o seguiram cometeram o mesmo erro, e ao invés de afirmar diante das pessoas o entendimento de que aqueles que reconheceram a sua divindade essencial o fizeram simbolicamente em favor de todos os filhos encarnados de Deus em desenvolvimento, eles viram em si mesmo como o povo escolhido, e a todos os que não pensavam como eles como perdidos. Quando os judeus e os devotos religiosos de mente estreita reconheceram sua identidade com todas as outras pessoas e expressaram essa identidade através de um relacionamento justo, nós veremos um mundo muito diferente. O problema do mundo é essencialmente o problema religioso, e por trás de todo conflito em qualquer setor do mundo, hoje encontra-se o elemento religioso. Perceba que no caso dessa citação, eles estão basicamente escarnecendo e atacando o pensamento calvinista, ou seja, Calvino e os seus seguidores, que basicamente são as pessoas ou a religião da predestinação que mais entendeu o evangelho e o plano de salvação do Pai. Os adeptos da Nova Era referem-se ao seu sistema de crença como o plano e rejeitam qualquer um que não concorde com eles. Alice Bailey torna isto bem claro nesta mesma publicação, proclamando que qualquer crente que ensina o julgamento do Criador e a divindade do Messias, teu filho, e não do homem, é um inimigo da humanidade e será destruído. Este ensino também está sendo promovido através de um novo modismo, que tem rapidamente se espalhado por todo o mundo, chamado canalização. Um canalizador nada mais é do que o velho médium espírita. Canalizadores são pessoas que usualmente põem-se em transe ou num estado de inconsciência, permitindo que um demônio fale diretamente através de si. O alto grau de coordenação dentro do reino de Satanás é impressionante. Os demônios falando através dos canalizadores ao redor do mundo em muitas diferentes línguas e em muitos países, estão todos dizendo a mesma coisa. A mensagem deles é bem resumida por um determinado demônio chamado Asher, que é o espírito guia de John Randolph Price, um dos líderes da Nova Era. Asher faz algumas declarações bastante reveladoras sobre os planos de Satanás para a Terra. A natureza em breve vai iniciar o seu ciclo de purificação. Aqueles que rejeitarem as mudanças serão removidos durante as próximas 2 décadas. Aqueles que esperam pela mudança e encaram calmamente com fé vão mover-se através dela virtualmente sem serem tocados e serem os construtores do futuro. Price, o que eu estou escutando é horrível e ao mesmo tempo esperançoso. Eu sei que um dos mais sérios problemas que temos hoje em dia é a superpopulação, mas eliminar mais de 2 bilhões de pessoas da face da Terra é um pouco drástico, você não acha? Asher replicou. Eu somente posso dizer-lhe que o que eu vejo no tempo presente. Eu devo acrescentar, quem somos nós para dizer que aquelas pessoas não foram voluntárias para tornar-se parte da destruição e regeneração pelo propósito do crescimento da alma? Os escritos de Alice Bailey e de muitos outros mostram claramente que os crentes são os primeiros a serem mortos nesse ciclo de purificação. A doutrina da reencarnação ensina que ninguém jamais morre, mas apenas reencarna e entra em um novo estágio de crescimento da alma. Um outro autor escreveu: quando as pessoas aceitam a verdade da reencarnação, o incômodo do medo da morte será eliminado e substituído pela aceitação da oportunidade de transformação. Os médicos que se empenham por prolongar a vida ver-se-ão como tristes palhaços ostentando sua ignorância da renovação cósmica. O termo renovação cósmica significa a suposta evolução alcançada cada vez que a pessoa é reencarnada em outra vida. No hinduísmo da Nova Era, as pessoas são ensinadas que, cada vez que reencarnam, voltam como uma pessoa e crescem mais espiritualmente, até o ponto em que não precisam mais habitar num corpo físico. O assassinato não é entendido como tal nesse sistema de pensamento. De que melhor maneira se poderia acabar com toda a oposição feita à perseguição dos crentes?
As figuras importantes da nova era só prestam o trabalho de desacreditar qualquer ensino sobre a volta do Messias e reinterpretar toda a história, a ciência e a Bíblia, torcendo tudo para adaptar a teoria da reencarnação. Benjamin Creme, por exemplo, sempre repete o mesmo tema em suas palestras. Há dois grandes inimigos da humanidade, os Estados Unidos da América e os cristãos fundamentalistas. Ele afirma que ambos devem ter um fim para que a raça humana sobreviva ao planeta Terra, e a audiência sempre bate palmas de aprovação. Ele afirmou muitas vezes que os Estados Unidos é o glutão do mundo, usando 3/4 da energia e dos recursos naturais do mundo. Há um número interminável de organizações, grupos, filosofias, cursos de autoajuda, fitas subliminares, aulas de yoga e assim por diante, que estão todos envolvidos nas crenças da nova era. Tudo que você precisa fazer é conferir com cuidado as suas crenças, tá? A sua própria crença. Fazer uma autoanálise sobre você para saber se você não está crendo nas ideias que se originam da nova era. Se as suas ideias são internas, você mesmo criou com base em outros elementos, ou se são externas, são de origem comprometida, como a TV, jornais, filmes, músicas e séries, ou ideias constantemente repetidas na sua cabeça pelas pessoas à sua volta, que outrora também foram viciadas em discursos propagandistas da nova era por meios como TV, jornais, músicas, filmes e séries. David Spengler, outro líder da nova era, fez uma declaração muito interessante. Vejo a nova era não apenas como uma visão, mas como um espírito muito real. David está certo, a nova era é um espírito, o espírito do anti-messias, do apocalipse e do próprio Satanás. Na nova era há muitos objetos abomináveis ao Criador, que todo mundo em algum momento já comprou como lembrancinha e o levou para dentro de casa. Geralmente são objetos benzidos, para que neles entrem os demônios de culto hindu e budista. E então esses objetos são colocados à venda nas barraquinhas e lojinhas de lembrancinhas, como o souvenir, por exemplo. Mais comum nas áreas litorâneas, pois na região das praias é predominante o hinduísmo. Objetos abomináveis comuns incluem qualquer objeto ocultista usado em práticas ocultistas, quaisquer discos, fitas, pôsteres, camisas de rock, qualquer material de jogos de fantasia de temas ocultistas, que são os RPGs, quaisquer artefatos de religiões orientais, como pequenas estátuas de deuses que as pessoas compram como souvenirs quando viajam, quaisquer rosários ou crucifixos, pinturas ou estátuas de santos católicos ou outros objetos usados na prática do catolicismo, quaisquer artigos usados na prática da maçonaria, qualquer literatura ou fita das religiões pagãs ocultas, fitas de mensagem subliminar, que são material popular do movimento da nova era, e assim por diante. A lista é praticamente interminável. Todos esses materiais devem ser destruídos. Isso não é brincadeira, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do mestre Yahusha era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Há ainda outro tipo de objetos abomináveis. Os servos de Satanás podem invocar demônios para que se apeguem a objetos não tidos como ocultistas, e então presenteiam outras pessoas com esses objetos, desta forma colocando o demônio dentro de suas casas, sem que elas tenham consciência do que aconteceu. O propósito desses demônios é exercer uma forte influência para produzir discórdia entre os cônjuges, dissensão e disputa entre os membros da família, doença, depressão, dificuldade de orar, dificuldade em ler a Bíblia e assim por diante. Sabe aquele sono que você tem quando começa a ler a Bíblia? Então, isso é manifestação demoníaca na sua mente. Esses objetos normalmente não precisam ser destruídos. Uma simples unção com óleo, como consta em Êxodo 40, versículo 9, e oração pedindo para Yahusha HaMashiach para santificar e purificar o objeto é em geral suficiente. Os crentes devem estar em alerta e serem muito cautelosos quanto a receber qualquer presente de alguém que não conheça bem, não sabendo como essa pessoa se posiciona com relação ao Criador e ao Messias.
Esta é uma área em que devemos ser muito sensíveis à orientação do Pai. A vida em nosso mundo de hoje continuamente nos tenta fugir da realidade de todas as pressões para um vácuo de mentes vazias. Há tantas formas de fuga. Podemos sentar na frente da TV e fugir desligando a nossa mente, sintonizando-a com qualquer programa de TV que porventura esteja passando. Muitas pessoas fogem da realidade usando drogas e ainda muitos outros através dos vazios refrões intermináveis e repetitivos das músicas de rock, incluindo o rock gospel, o rock cristão, que ajuda a esvaziar a mente, permitindo a existência dos sentimentos físicos tão somente. Outra grande tentação é fugir para um mundo fantasioso, construído de intermináveis imaginações vãs em nossa mente, vivendo em um mundo que não é real e cada vez nos leva para mais e mais longe de a essência da vida e da existência. Múltiplas técnicas da nova era, na meditação, na yoga, na meditação transcendental, com fitas subliminares e com relaxamento, também ajudam o participante a esvaziar a mente e assim fugir à realidade. É um sacrifício real deliberadamente recusar-se a fazer uso dos meios de escape e não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ao invés de escapar da realidade, devemos disciplinar a nossa mente e pensar acerca de Yahweh, nosso Criador, e pensar acerca das Escrituras, e falar com o Messias pelo Espírito do Pai, que agora habita em nós. Ou seja, meditar, nem pensar, meditar nas Escrituras é o que devemos fazer. Devemos constantemente avaliar o que está acontecendo conosco e ao nosso redor à luz da palavra de Yah, que é a nossa direção e fonte de sabedoria. À medida que fizermos isso, em obediência aos mandamentos do Pai, veremos que o Espírito Santo do Pai falará conosco com uma frequência cada vez maior. Então não importa o que esteja ocorrendo ao nosso redor, mesmo que o nosso corpo físico esteja morrendo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.